Fala pessoal, sabe, às vezes a gente vive no automático e acha que o sobrenatural está longe, guardado em filmes de terror ou livros antigos, mas o que eu vou te mostrar hoje é um pouco diferente. São registros de pessoas comuns, como eu e você, que num dia qualquer se depararam com o inexplicável. Eu analisei cada um desses casos e, sinceramente, alguns aqui me deram um nó no estômago. Prepara o fôlego, porque a gente vai entrar num território onde a lógica não faz muito sentido. O exorcismo da vizinha. Imagina você no seu apartamento, tentando relaxar depois de um dia longo, e de repente começa a ouvir gritos que não parecem humanos vindo da parede ao lado. Foi exatamente o que a Sara viveu lá na Colômbia. O que ela achou que fosse uma briga de família era, na verdade, algo muito mais sombrio, um ritual de exorcismo. Dizem que tudo começou com uma brincadeira inocente com um tabuleiro, ou Ouija, mas a situação fugiu tanto do controle que até a polícia foi chamada. E o que me deixa mais intrigado é que o próprio policial, acostumado com todo tipo de ocorrência, pediu um rosário e chamaram uma freira para intervir. Cara, se até a autoridade sentiu que o buraco era mais embaixo, quem sou eu para duvidar? Os gritos cessaram só com o primeiro raio de sol, deixando um silêncio perturbador no prédio. O rosto no espelho. Esse aqui me pegou de um jeito especial porque aconteceu aqui no Brasil, em Nova Trento. A Malena estava gravando um vídeo super fofo, comemorando o Dia das Mães e comendo um brigadeiro que ganhou do filho. Era um momento de pura alegria, uma recordação de família. Mas preste atenção no vídeo. Quando ela abre um espelhinho de bolsa, olha ali no reflexo. Um rosto pálido, imóvel, observando ela de perto. O pior é que ela provou depois que não tinha nada na frente dela, só o mato do quintal. Dá um frio na espinha pensar que, enquanto ela sorria para a câmera e falava com os seguidores, algo ou alguém estava ali no escuro, encarando ela de volta através do espelho. O piano do chalé. Dois amigos, o Trent e seu parceiro, decidiram alugar uma cabana antiga no norte de Nova York para curtir o final de semana. O dono avisou, meio que de brincadeira: "Olha, dizem que ouvem um piano tocar sozinho à noite." Eles riram, acharam que era só marketing para turista, até que o piano realmente começou a tocar. E tem um detalhe técnico que me quebra. No vídeo, se você olhar bem, dá para ver a tecla do piano abaixando de verdade. Dizem que a filha do antigo proprietário morreu num acidente de carro. Seria o espírito dela tentando tocar sua música favorita mais uma vez? Eu, honestamente, não ficaria ali nem mais um minuto para ouvir o resto do concerto. O aluno fantasma. Escola vazia à noite já é um cenário de filme de terror por si só, né? Mas para esse professor virou realidade. Ele estava sozinho na sala, arrumando a decoração para os alunos, quando sentiu um peso no ar, aquela sensação de estar sendo vigiado. Quando ele aponta a lanterna e filma, tem a silhueta nítida de uma criança sentada em uma das carteiras. No dia seguinte, ele voltou e gravou do mesmo ângulo. Não tinha nada lá. Ele acredita que era o espírito de um aluno vindo visitar a sala. É uma imagem que mistura tristeza e pavor. Aquela sensação de que o ciclo escolar de alguém não terminou como deveria. O apartamento maldito. Existe aquele ditado que diz: quem mora sozinho nunca está realmente sozinho. Um rapaz começou a documentar a rotina dele porque não aguentava mais o que estava acontecendo no apartamento novo. Eram batidas nas janelas, objetos caindo sem explicação. No registro mais pesado, ele ouve um barulho dentro do armário. Ele abre, não vê ninguém, mas os cabides continuam balançando freneticamente, como se algo invisível tivesse acabado de passar correndo por ali. O rapaz simplesmente sumiu da internet depois desse vídeo. Eu espero de verdade que ele tenha se mudado e encontrado paz, longe daquela presença. O erro do tabuleiro. Lá na Alemanha, um cara resolveu desafiar o além. Ele estava jogando o Ouija e, num tom de desafio, pediu para que a entidade desse um sinal e abrisse a porta. Mal, ele terminou a frase e, bem na frente da câmera, o pêndulo de um relógio antigo de parede simplesmente despenca e a portinha se abre.
O desespero dele no vídeo é real. No dia seguinte, ele tentou queimar o relógio e o tabuleiro para limpar a casa. Mas fica o meu comentário. Dizem que o fogo não apaga o mal. Às vezes, ele só destrói o objeto e liberta de vez o que estava preso ali dentro. Eu nunca faria esse tipo de convite. O túnel do bebê chorão. Para fechar, um dos lugares mais carregados dos Estados Unidos. O túnel do bebê chorão, em Ohio. A lenda é trágica. Uma mãe e seu filho morreram atropelados por um trem bem ali em 1927. Um explorador chamado Levi resolveu entrar lá sozinho, no breu total, apenas com uma lanterna. O som que ele captou é de arrepiar, o choro nítido, agoniante, de um bebê no meio do nada. Eu não sei você, mas ouvir um choro de criança num lugar abandonado e escuro, como esse é o teste definitivo de coragem, o Levi não pensou duas vezes e saiu correndo, e eu faria exatamente o mesmo. Conclusão: depois de ver esses relatos, eu te pergunto, será que é tudo coincidência, truque de câmera? Ou a gente realmente divide o nosso espaço com coisas que a ciência ainda não consegue explicar? Comenta aqui embaixo qual dessas histórias mais te deixou sem dormir hoje. Eu vou ficando por aqui, mas de olho em qualquer reflexo estranho ao meu redor. Cuidado com o que você convida para sua casa. Valeu, galera, curta e se inscreva para ajudar nosso canal. Até mais.